Meus amigos do Peladronete, entramos ao vivo, definitivo. Pra mais um Peladinha, meus amigos, eu tô aqui com ele, show do Vitinho, tudo bom, show? É estranho demais gravar fora de ordem desse nível, né? É, assim, estranho, esquisito. Aleatório, a última coisa que a gente tá fazendo é a abertura. Que coisa louca isso, cara. Canta, minha vida, tudo bom? Tudo bom, Gabu, tudo bom, Vitinho? Gravei esse programa junto com o show do Vitinho em duas partes, né? Gravamos uma parte na tarde de ontem, sábado, dia 27, e agora estamos terminando na manhã do domingo, dia 28. Então só quero lembrar a galera de entrar no site do Peladinha, né? Tem link pras redes sociais, grupo de Telegram, redes sociais particulares, assim como os produtos da Podcast Store. Acesse peladranet.com.br e quero agradecer demais os nossos parceiros, patrocinadores aqui, oficiais, Originais do Fute, que trabalha com produtos 100% originais, tanto novos quanto usados, material de época desde anos 90, 2000, até os dias atuais, mais de 3 mil peças diferentes no catálogo, loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale 1060, lá em Perdizes, e você tem acessando originaisdofute.com, 5% off na primeira compra, 10% off pagando no Pix, frete grátis em compras acima de R$299, originaisdofute.com, usando o cupom PELADA10 você ganha 10% de desconto, que funciona tanto no site quanto no ao vivo, no balcão da loja. Chega lá, fala que é ouvinte e você ganha 10% de desconto. Sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, novidades diárias, tudo sempre aparece lá primeiro, e tem grupo VIP no Instagram, com link na bio deles. Queria agradecer a todo mundo. E Vitinho, explicar que é justamente, né, a gente gravou o programa picado, nós fomos cobrindo toda a terceira rodada da fase de grupos, então vocês vão ouvir aí 2 blocos aí, que eu e o Vitinho gravamos ontem, e logo na sequência, o bloco que vamos gravar agora, na imediata sequência, sobre o fechamento dessa terceira rodada da fase de grupos e a preparação para esse mata-mata. Criança que fuma é muito mais feliz. Show de Vitinho, isso aqui é sábado 27 de junho, ainda faltam 3, né, grupos pra resolver a situação da fase de grupos, mas a verdade é que estamos em vias de encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo, então nós vamos passar grupo a grupo aqui pra ver a situação dos resultados e entender como é que chegam as seleções pro mata-mata, quem já tá confirmado, quem tem chance de ir, e aí conforme a gente for gravando aqui, até a gente vai terminar a gravação no dia 28, e aí nós já vamos ter todos os confrontos de mata-mata resolvidos, né? Então, vamos ali focando nos grupos e depois, no fim de tudo, a gente comenta os confrontos mais rapidamente, mais diretamente e tal. Bom, grupo A, tivemos África do Sul 1, Coreia do Sul 0, resultado que me surpreendeu, confesso, viu, Vitinho? Achei que a Coreia do Sul tinha mais força. Eu também, cara. Eu acho, assim, uma Copa decepcionante da Coreia do Sul, uma das seleções mais decepcionantes, cara. Até pelo início, né, pelo primeiro jogo, a vitória contra a República Tcheca, o 2-1, parecia que a Coreia do Sul tinha mais a oferecer e não teve, né? E é estranho porque, por exemplo, o Son, né, que esse cara fez nessa Copa do Mundo. Mas ele já tá, cara, foi pros Estados Unidos e aposentou, né? É isso. Não teria que triste, dizer. assim, triste, que era um grande jogador. Compensação, México 100%, meteu 3-0 na Tchequia nessa rodada, passou em primeiro do grupo com muita tranquilidade, se classificou pro mata-mata e tá aguardando aí o seu adversário, que vai ser um dos melhores terceiros colocados, possivelmente, mas não fechado ainda. Ele pode pegar, por exemplo, a Escócia, é difícil, mas pode ser o Equador, a Suécia, não sabemos ainda exatamente quem o México vai pegar nesse momento aqui. Mas chances de passar também, né? Nenhum desses times aí é melhor do que o México. Acho que no máximo um jogo aberto, né? Eles vão pegar nenhum bicho-papão. Sim. Bom, pelo grupo B, tivemos Suíça 2, Canadá 1, Bósnia 3, Catar 1. O grupo terminou com a Suíça em primeiro com 7, Canadá em segundo com 4 e a Bósnia em terceiro com 4 também. Assim fazendo da Bósnia um dos classificados como melhores terceiros colocados. A Bósnia já é um desses colocados e já tá decidido que vai jogar no mata-mata contra os Estados Unidos. Que pra mim é um jogo aberto também. Jogo aberto também da bola. acho, Cara, e vai ser só muito bom os Estados Unidos ser eliminado logo pra essa mídia americana parar de maluquice, né? Eu não sei se contra a Bósnia vai ser loucura. esse jogo pra eles serem eliminados. Eu vou torcer muito. Mas não sei, Vitinho, sinceramente. É um jogo que eu acho que os Estados Unidos têm uma ligeira vantagem pra jogar em casa e tal. Mas não é um time melhor que a Bósnia, não. Acho que não tem nada demais. Mas assim, é interessante, né? Nesse grupo aí, que era um grupo equilibrado, de fato, como se esperava, saiu um dos melhores terceiros, né? Todo mundo pontuou nesse grupo, por exemplo. Teve nenhum saco de pancada. Sim. Né? Isso é estranho, né? Esse formato é esquisito. Quando tem boas seleções igual a esse grupo, é interessante, né? O problema é que não tem como fazer isso em todos os grupos. Assim, boas seleções. Nenhuma da seleção é realmente boa, assim. São seleções pra... Elas só estão no mesmo nível, só. Só são equilibradas, mas são seleções pra morrerem nas oitavas de final no máximo, né? Com certeza. Passar disso é lucro. Bom, mas assim, Suíça, primeiro lugar do grupo, conforme esperado, e o Canadá, que é país sede, também
também se classifica. Canadá que vai ser o primeiro país a jogar a fase de 16avos de final, que eu tô chamando de péssimas de final, contra a África do Sul no próximo domingo, 4 da tarde. Então, Canadá vem a campo já hoje, dia de lançamento desse episódio no domingo. Já a Suíça vai esperar o seu adversário ainda e deve jogar na meia-noite de quinta pra sexta. Suíça aí, adversário não definido ainda. Bom, grupo C, aqui nós vamos gastar um tempinho, porque afinal de contas é o grupo do Brasil. Tivemos Marrocos 4-2, Haiti, Escócia 0, Brasil 3. Dá pra dizer... Jogo maluco do Marrocos, né? Não, o do Marrocos e Haiti é constrangedor pro Marrocos, né? Constrangedor. Bizarro, Pô, saiu perdendo pro Haiti 2 vezes, Vitinho. 1x0 e 2x1. É, e assim, é o tipo de jogo que eu acho que a gente vê a diferença grande dessa pausa técnica aí, porque depois da pausa o Marrocos voltou e ganhou o jogo. Eu acho que se não tivesse, talvez poderia até ter perdido ou só empatado, né? É, talvez não tivesse força pra reagir, né? Realmente, principalmente no primeiro tempo, que terminou 2-2, né? Porque o Bono fez o gol contra lá aos 10, aí o Hakimi empatou aos 39, o Isidor manteve o Haiti à frente no fim do primeiro tempo aos 43, e o Saibari empatou ainda nos acréscimos do primeiro. Aí tivemos Raimi e Yassine virando tudo no segundo, mas não teve mais tempo, 4-2, segunda posição do grupo pro Marrocos, porque o Marrocos terminou com os mesmos 7 pontos do Brasil, mas não conseguiu golear nem a Escócia nem o Haiti, coisa que o Brasil, estranho falar golear, porque foi 3-0 nos dois, mas o Brasil dominou os dois adversários e terminou com 6 gols de saldo, né? E aí vamos falar do jogo do Brasil, 3, Escócia 0, Vitinho, que cara, grande jogo do Brasil, pra mim o melhor. O Brasil vem em franca evolução, né, na fase de grupos. Sim. Cada jogo melhor que o outro. Foi um jogo muito sólido mesmo da seleção. Ficou claro que é o time do Vinícius Júnior, né? Agora não tem mais como ninguém nem falar. Assim, de verdade, rapaziada, a gente já fala isso há muito tempo, mas agora, se qualquer um falar qualquer coisa do Vinícius Júnior, é racismo e acabou. Não é nenhuma outra coisa, não tem como ser mais nada. Rancismo, Vitinho, é ranço. É rancismo, exatamente, é ranço. Porque, mano, ele conseguiu fazer uma coisa que pouquíssimos jogadores na história do futebol fizeram, e na história da seleção, né, é Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, é tipo só todo mundo que ganhou, que fez 3 gols pelo menos na fase de grupos. Gol em todos os jogos, né, da fase de grupos, esse é o ponto, né, todo jogo ele marcar. Mas vale dizer, cara, que assim, tudo que a gente esperava do Ancelotti de efeito mais imediato era que ele conseguisse extrair do Vini o melhor Vini, e isso, parabéns Ancelotti, né? Conseguiu. Perfeito. Acho que, beleza, demorou um pouco e tal, mas a gente falava um pouco isso também nos amistosos, que eu sempre defendi essa tese, cara. O Vini é a nossa vaca que mais tem potencial de dar leite, né? É dele que temos mais de onde tirar. E por isso que ele não pode sair de jogo nenhum. A gente tem que bater na tecla do Vini, tem que insistir. E mais do que o Rafinha, que não chega bem, nem fisicamente e nem de uma temporada boa na Copa do Mundo, o Vini nem chega... financeiramente ele tá bem. Pois é. Mas o Vini chega muito bem em todos os sentidos, né? Sim, vem de temporadas excelentes, né? E é interessante que eu acho que é isso que o Ancelotti tá conseguindo fazer, pelo menos aparentemente, nesses 2 jogos, é que ele conseguiu meio que emular aquele Real Madrid de 2024, né? Só que aproveitando o potencial dos nossos jogadores. Tipo, eu acho que os outros técnicos, eles limitavam muito a seleção. Tipo, o Vini é ponta esquerda. O Matheus Cunha é centroavante. O Paquetá é meia. Não, eles são isso também, mas eles são outras coisas, né? E aí, a partir do momento que eles conseguem fazer mais do que uma coisa, o time fica diferente. Fica um time que brilha o olho de ver jogar. E assim, o jogo deveria ter tido hat-trick do Vini. Vale dizer isso, ele fez 2 gols, mas deveria ter sido 3, porque teve o gol anulado dele com a falta. Que eu confesso, Tim, quando eu vi a primeira vez na TV, eu achei falta. Eu fiquei olhando e falei, caralho, parece que o Vini dá aquele toquinho no calcanhar do cara, na perna do cara e desloca. Aí eu comecei a ver que não, cara, que o cara que chuta o Vini, no fim das contas o Vini toma a frente e o cara chuta ele. Mas assim, em época de VAR, inadmissível, porque uma coisa sou eu, bêbado olhando a TV, confundir e achar que foi falta. Outra coisa é o juiz, com direito a todos os ângulos, a tudo. Inadmissível, cara, na boa, inadmissível. Não, e essa Copa tá sendo muito rigorosa com isso, né? Tipo, foi esquisito porque a gente já viu nessa mesma Copa outros lances muito mais agressivos, tipo o Messi chegando com a sola da chuteira e tomando um cartão amarelo só. Cara, o então, gol assim, do Sané, né, no jogo da Alemanha, no dia seguinte, que o cara dá um pé alto no rosto. O pé pega no rosto do zagueiro, cara, do Equador. E nada aconteceu. E nada é marcado, nada. Não, é bizarro, assim. A hora que a gente olha aquilo, e assim, cara, precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, 2 assistências de Bruno Guimarães, que também tá melhorando muito ao longo da Copa. Também tá jogando muita bola, Bruno Guimarães. O cruzamento pro Vini no segundo pau e a frieza dele no gol do Cunha. Cara, golaço do Brasil, 3º gol. Primeiro gol da seleção. É toda muito linda. Mas o primeiro gol
da seleção que não teve envolvimento do Vini, né? Direto. Então... É bizarro, né? A gente fez 7 gols, o cara participou de 6, cara. Pois é. Mas, jogaço do Ryan, viu, mano? Jogaço, cara. Pra mim, conquistou a posição disparado. Até comentei no outro programa que o Rafinha machucar era o Raí, 94, né? Eu realmente acho que e o Ryan é a joia do Brasil, assim. É esse jogador que, há 6 meses atrás, se qualquer pessoa falasse dele na seleção, ia parecer uma loucura. 6 meses que atrás hoje, tava no Vasco. Hoje, assim, não tem dúvida. Ele é incrível, ele é muito versátil, né? Isso que eu falei dos jogadores fazerem mais com uma coisa. O Rafinha, a gente viu que, às vezes ele funciona na ponta direita, às vezes na ponta esquerda, mas ele não sabe ser falso 9. Ele não consegue ir pra área, ele não sabe o que fazer. O Ryan é um centroavante também, né? Também, não. A pressão dele no primeiro gol do Vini é incrível, né, cara? Ele indo marcar o zagueiro e ele bota o pé na frente e acaba virando uma assistência. Não é uma assistência porque não foi um passe, mas acaba virando, né? O lance é uma assistência pro Vini. E assim, a frieza do Vini pra cortar o goleiro, cara. O goleiro fica perdidinho no primeiro gol do Brasil. Ah, mas é gol de presente. Cara, mas o Vini podia ter chutado de qualquer jeito, podia ter feito alguma coisa na pressa, mas não. É uma frieza que o próprio Ryan não demonstrou no lance que pra mim foi judiação dele não ter feito o gol, que ele chapela o zagueiro, Vitinho, ajeita e bate. Do goleiro, passe absurdo do Paquetá pra ele. Absurdo. E ele chuta em cima do goleiro. Mas assim, ele fez tudo certo até a finalização, né? E aí, pra um cara como o Ryan, eu passo o pano pra aquela finalização. Porque é um cara de 19 anos, jogando uma Copa do Mundo, precisando resolver o jogo. Eu entendo o cara sentir a pressão e não ter a frieza do Vini pra tomar a melhor decisão frente ao gol. Porque ali, se ele chuta rasteiro embaixo do goleiro, ele faz o gol. Com certeza, eu acho que a circunstância do jogo é tudo também, né? Tipo, o Ryan perdeu um gol com a gente já ganhando, um jogo que a gente tava dominando e que tava claro que o Brasil tinha condição de fazer um gol a qualquer momento. O Rafinha perdeu um gol num jogo que a gente jogou mal e que a gente não tava criando chance e era a chance, né? Aí é difícil também você não ficar puto quando é isso que acontece, assim. Não, esse gol e outra, não né? vai fazer falta. O Rafinha perdeu um gol contra o Haiti, o gol de cavadinha lá, que tava 0x0, que é inadmissível. Esse é muito mais inadmissível, porque eu ainda acho que foi uma boa defesa do goleiro também. Por mais que o Ryan pudesse ter finalizado melhor, dá pra dizer que o goleiro foi bem, né? Foi bem. Ele defendeu a bola. E ele tava muito queima-roupa, porque quando ele dribla o zagueiro, os goleiros já saem em cima dele. Era muito mais difícil a finalização do que o lance do gol do Rafinha. Não era tão claro assim. Mas ele poderia ter cortado o goleiro, jogado pro lado, driblado. O Ryan, no Vasco, teria feito aquele gol. Tô falando sério. Num outro cenário, outra circunstância, ele faria. Até, eu acho que assim, contra o Japão, ele faria esse gol. Se ele tivesse a mesma jogada, entendeu? Eu acho que é uma coisa da estreia mesmo, nervosismo do cara. Só que ele cumpre tudo que o Ancelotti quer. Defensivamente, ele é muito bom também. Ele volta pra recompor. E sobre isso eu queria falar, assim, porque a gente comenta há muito tempo aqui seleção e tal, e eu queimei a minha língua, mano. Eu preciso falar do Danilo e do Douglas Santos. Não, porque... assim, você não. Eu preciso dizer também que, assim, de novo, eu não defendo a convocação dele, do Danilo. Acho que ele deveria ter levado um outro lateral. Dito isso, o cara não sente o peso de jogar a camisa do Brasil. Ponto. Não sente peso nenhum. Ele não sente o peso, ele realmente tem uma liderança naquele grupo, dá pra ver que ele é importante nesse sentido. Cara, algo de bola o Ancelotti entende, né? Que coisa curiosa. Que loucura, né? Não é que ele sabia? E pra cumprir essa função, assim, jogando praticamente como um zagueiro, né? Ele subiu, sei lá, 2 vezes no jogo. Ele faz muito bem isso, dá uma segurança muito grande pro time, o time ficou mais sólido. O Douglas Santos tá fazendo uma Copa sensacional, assim, incrível, cara, incrível. Ele tem que fazer. E ele dá uma espação pro Vini, né? Delicioso. Exatamente. Que é o que nenhum outro lateral esquerdo conseguiu fazer nesse ciclo todo, né? Dá uma liberdade pro Vini conseguir jogar. Ele consegue, defensivamente muito bem, e a gente queimou a língua pra caralho. Esses caras jogam bem, eles conseguem jogar bem. Se o técnico for bom, olha que loucura também. Quem diria, né? Que era ter um técnico bom. Então, e é o lance de conhecer as peças e armar o time. Por exemplo, o Cunha tá sendo um camisa 9 que marca pra caramba, como o Gabriel Jesus foi, né? Voluntarioso, etc., mas que também aparece pra fazer os gols dele. É uma parada assim, o Cunha não é um camisa 9 a la Ronaldo Fenômeno, não é um camisa 9 a la Romário, né? Um cara centralizado ali que puxa, mas ele é um camisa 9 que participa da criação das jogadas, participa da defesa do Brasil e ainda assim consegue pisar na área pra poder empurrar a bola pra dentro. Então, ele não é o cara que vai jogar afundado dentro da área adversária. E pra gente, é melhor. É bem melhor. Exatamente. Isso. Quando o Hendrick entra, por exemplo... o Vini, né? Isso só libera o Vini. Então, quando o Hendrick entra, por exemplo, eu sinto que a gente tem um atacante que puxa mais, que arranca mais. Mas aí, de fato, a gente precisa de reforço do meio campo. Não dá pra jogar... Porque o Hendrick não vai voltar, né? Esse é o ponto. E aí tivemos também a promoção
da entrada do Ney, né? Neymar estreou na Copa contra a Escócia. Eu vi gente inflando os números dele, gente, constrangedor. A galera falou, não, Neymar criou 3 grandes chances. Porra, ele entrou com 3-0 a favor contra a Escócia, já com a língua de fora a Escócia. Escócia que tá praticamente eliminada, né, da Copa do Mundo. Você não tá? Sim, talvez já esteja eliminada. A Escócia também já com o time mexido, né, com o time todo alterado, não tinha risco nenhum. E, assim, além disso, o que eu levo em consideração é, depois que o Neymar entrou, o Alisson fez 3 defesas no jogo, né? A Escócia conseguiu atacar o Brasil. O Brasil ficou muito mais frágil depois que ele entrou. Pois é. A Escócia tá praticamente eliminada, né? Porque ela precisaria, de uns resultados meio esquisitos ali pra poder classificar. É muito improvável. Então, acho que não, assim, acho que já era. Ela tá em 10º hoje nos melhores terceiros colocados. Pra ela ir, a Argélia tinha que perder com um saldo grande, assim, da Áustria. E aí, a Croácia também se fuder. E a Croácia também se fuder. Dificilmente. Então, é isso. É um time sem perspectiva de nada, todo cansado. E, na minha opinião, eu até vi um vídeo sobre isso, o Neymar, ele não funciona do jeito que ele tá nessa função do Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha, ele não joga de centroavante, mas ele faz o falso 9 ele centralizado. Ele sai da área e vem pro meio campo. O Neymar sempre joga pela esquerda. Então, ele entrou e ele meio que matou o jogo do Vini. Se você reparar também, depois que o Neymar entrou, o Vini parou de ter tantas chances de fazer o hat-trick, porque o campo fica congestionado, tem 2 caras do lado esquerdo, né? E claro que o Neymar vai ter, né, num jogo como esse contra a Escócia, até mais tempo e tal, pra pensar a jogada, etc. Mas é um jogo com uma intensidade muito abaixo e ele já entrou faltando 15 minutos. Cara, eu não acho que contra o Japão o Neymar pega na bola, não encosta na bola. Não consegue, ele não consegue. É um time muito intenso, cara. No mata-mata, acho que de novo. Puta, é uma loucura. É que é isso que eu ia falar, eu acho que isso é uma burrice do Neymar, que não soube adaptar o corpo dele ao jogo. O Messi hoje tem quase 40 anos, ele não joga igual o Neymar, buscando a bola na intermediária de um lado do campo. Não, ele é um falso 9, fica lá na frente, né? Se o Neymar se posicionar desse jeito, talvez ele consiga, receber a bola pelo menos num espaço onde dá pra ele fazer alguma coisa. Mas essa mania dele de querer ser o 10 que arma, isso não vai funcionar. Isso não tem como dar certo. Pra mim é simplesmente quase como se fosse uma memória muscular do Neymar, de querer jogar do jeito que ele sempre jogou, mas claramente não dá mais. Bom, mas excelente resultado do Brasil, 3-0. A gente que vai agora enfrentar o Japão na próxima segunda-feira, num jogo duro, porém que a gente é amplamente favorito, Vitinho, não dá pra fugir. Sim. Não tem como ter medo do Japão. Perder pro Japão nas 16avos de final é vexame, é vergonha. É isso aí. Não adianta falar, não, time duro, irmão, duro é meu pau, irmão. Não é. Claro que não é. Vocês sabem que não é. Mas caralho, não dá, não. Duro? Não. A reação do Ryan é aquela reação que tem que ser, entendeu? E assim, vale falar sobre isso, cara. A entrevista do Ryan e o Ryan falando, rapaz, e tal. Rapaz. Eu vi gente comparando com o Olise. Cara, o Ryan não foi desrespeitoso. Ele só foi excessivamente sincero. O Ryan é um cara que tava no Vasco até janeiro, mal sabe quem são os companheiros de equipe dele no Bournemouth. Não deve nem saber direito quem são aqueles caras. Ele não conhece a seleção japonesa, gente. Desculpa. E a gente que conhece o Ryan, ele é extremamente autêntico, né? As entrevistas dele normalmente são engraçadas mesmo, porque ele é um cara muito moleque ainda. E quando ele provoca, ele banca, igual tudo. O C do Fluminense, o caralho. Cara, ele não tava provocando ali. Ele tava realmente sendo sincero de, não sei, não estudamos cara ainda. Eu não vi, tem que ver o vídeo. Futebol japonês. Caralho, eu achei muito honesto, óbvio. Pode vir, sair pela culatra, pode depois falar, olha, o Ryan não conhecia os caras, tal. Pode, mas ele não fez aquilo como desrespeito, como o Olise fez quando falou sobre não conhecer nenhum brasileiro. Cara, desculpa, o Olise tá no futebol europeu, ao lado de vários e vários brasileiros na Champions League. Ele viu o Vinícius Júnior ser melhor do mundo. Provavelmente, alguém do time dele votou pro Vini ser ou não ser. Então, assim, ele conhece o Brasil. Não é possível. Já foi eliminado pelo Vini. Exato. Mas eu ia falar que tem gente também, mas o Brasil perdeu o amistoso pro Japão. Vai tomar no cu, né? Nossa defesa era Fabrício Bruno, Hugo Souza, Beraldo. Não, e o Vitinho, PH. Para, não. Mesmo assim, cara, a gente abriu 2-0 em cima do Japão e depois, quando substituíram geral, que a gente tomou os gols. Isso, e ainda assim, com dos 3 gols do Japão, é um frango do Hugo Souza, outros 2 o Fabrício Bruno entrega, né? Exato. Isso. Cara, olha só, como, só pra vocês terem uma ideia. O Paulo Henrique fez o gol aos 26, né? O PH fez o gol aos 26 e o Martinelli fez o gol aos 32. Bela bola do Paquetá, inclusive, tá? Aí nós tivemos, deixa eu ver as mudanças aqui, o horário que rolaram as mudanças aqui, peraí. Inclusive, grande Copa do Mundo do Paquetá. Não, eu retiro minhas críticas ao Paquetá, falei muito mal dele. Excelente jogador de futebol nessa posição, assim, joga muito. Aos 52 saiu o gol do Minamino, tá? E ficou 2-1. Aí aos 57, o Ancelotti trocou o Vini pra entrada do Cunha, o Joelinton pra entrada do Bruno Guimarães. Aliás, ao contrário, o Bruno Guimarães pra entrada do Joelinton e saiu o Martinelli pra entrar o Rodrigo. É isso. Então, assim, olha a quantidade logo ali, de jogador que
que nem tá nesse elenco, né? Quantidade de Exato. jogador que nem convocado tá. E a gente tava com uma zaga que era Paulo Henrique, Carlos Augusto na lateral, Fabrício Bruno e Beraldo. A zaga inteira é reserva, né? Não tem sentido, cara. Não, tem cara, sentido, você vai comparar esse time com o time que tá na Copa, é outro time. Depois ainda o Japão faz o gol com o Nakamura ao meio. Ó, o Japão diminui aos 52, empata aos 62 e faz com o Ueda o gol de cabeça aos 71. E aí, cara, logo depois sai mais 3 jogadores e o Brasil não consegue reagir. Sai o Luiz Henrique, o Carlos Augusto e o Paquetá pra entrada do Estevão, o Caio Henrique e o Richarlison. Mano, olha aí, tanto jogador que nem tá na Copa que jogou esse jogo, sabe? Porra, não tem condição, gente. Não tem condição. Eu acho que é um jogo tranquilo. 4-0 Brasil pra cima, assim. Eu acredito muito que a ilusão do Hexa e tal, mas o Ancelotti realmente é um dos maiores técnicos do futebol e dá pra ver que ele tem um mês de treinamento. Sabe o que ele tá fazendo. E ele conseguiu, cara. Ele encaixou um time em pouquíssimo tempo. Ele fez os caras que não estavam rendendo render. Bruno Guimarães não jogava bem na seleção. O Vini Júnior não jogava bem na seleção. Os caras estão bem. Até o Danilo, Douglas Santos. O cara que todo mundo desacreditava tá bem. Então, assim, não tem como. Danilo era carta fora do baralho pra mim. Deveria ser. Porra, o Danilo, ninguém aqui levaria o Danilo. Ninguém aqui levaria o Douglas Santos também. Ninguém aqui levaria o Paquetá. E os caras tão bem. Então a gente tem que calar a boca e assistir e aceitar que o velho sabe, né, mano? Pois é. Alguma coisa o velho entende, Vitinho. Não é possível, porque ele é burro. E aí, o Marrocos vai pegar a Holanda, hein? Holanda, jogo interessante. Jogo interessante, Marrocos e Holanda, na segunda-feira, 10 da noite, também, pra gente acompanhar no El Gigante de Acero. Tá aí, ó. É um jogo equilibrado, assim, não dá muito pra saber quem vai passar. Acho que cara, eu acho bem equilibrado. Boa, né? Bem equilibrado. Mas são duas seleções do mesmo nível, assim, do mesmo nível. Pelo grupo D, Vitinho, temos Turquia 3, Estados Unidos 2, um jogo que a Turquia já estava eliminada, e Paraguai 0-0 Austrália, classificando assim os dois, né, para a próxima fase de mata-mata. Tanto a Austrália quanto o Paraguai. A Austrália tá em segundo, o Paraguai em terceiro. Cara, a Turquia resolveu, enfim, jogar. Vale dizer o melhor lance do jogo, que foi a caneta do Arda Güler no Pulisic, né, ele joga muito. LeBron James of Soccer no terceiro gol. Mas Estados Unidos terminou em primeiro lugar, já era líder de qualquer jeito. A Austrália em segundo, Paraguai em terceiro. E aí teremos na próxima fase Estados Unidos e Bósnia, como já citei. O Paraguai, deixa eu ver se já tem adversário, vai enfrentar a Alemanha na segunda-feira, às 5h30 da tarde. Jogo duro pro Paraguai, Ade. Olha aí. Jogo duro. E a Austrália e Egito. Austrália e Egito na sexta-feira, 3 da tarde. Jogo duro pra Austrália, hein? Acho que já era, mas se bem que também é equilibrado em Austrália e Egito. Também. Eu sempre que existir a chance, eu vou torcer pro Mohamed e não tem como não torcer, cara. Também. E pro Zico, né, pô? Torcer ao mesmo tempo muito pra foda. Zico, Dunga, Salah. Porra, não tem jeito. Pelo mesmo time, impressionante. Pelo grupo E, tivemos um jogo que é questão de caráter, hein? Equador 2, Alemanha 1. E tivemos também Curaçao 0, Costa do Marfim 2. Cara, a Alemanha já seria líder antes de entrar em campo, mas num jogaço o Equador vai ao mata-mata, conquistou na unha, né? Na briga, a sua vaga no mata-mata nos 16avos de final. Belo jogo contra a Alemanha que fez o Equador. E como a gente já disse no bloco passado, teve o pé alto no gol do Sané, que pra mim, gol irregular, devia ser invalidado, tudo mais. Mas o Equador lutou até o fim, conseguiu a virada pra cima da Alemanha. É apenas a terceira vez que um clube sul-americano vence a Alemanha numa Copa do Mundo. Foi a Argentina na final de 86, o Brasil em 2002 na final, e agora o Equador nessa verdadeira final, que foi esse último jogo da fase de grupos. Cara. E assim, ficou comprovado, né, que não tem como ter medo da Alemanha. Não tem como, cara. AAlemanha, essa geração é muito fraca. O Musiala pode ser que se desenvolva como jogador, mas eu acho ele fraquíssimo no momento. O Sané enganou a gente muito tempo, mas não faz tá tempo mais, que nem enganar, mas ele engana, cara. Ele não consegue nem isso, O Havertz, olha esses caras, uns caras muito mais ou menos, assim, não tem como. A Alemanha é muito fraca. Mas assim, o Angulo e o Plata, o gol do Plata, pô, explodiu em alegria. A América do Sul inteira estourou em alegria, né, pô? Muito foda. Teve jeito. Muito, muito foda resultado do Equador. Equador que ainda aguarda pra saber contra quem que vai jogar na fase de mata-mata, mas nós temos aí, como eu acabei de citar, a Alemanha contra o Paraguai, e no outro jogo do grupo, que foi Costa do Marfim 2, Curaçao 0, né? O triste adeus dos irmãos Bacuna na Copa do Mundo. A Costa do Marfim vai pegar a Noruega na terça-feira, 2 da tarde. Jogo abertíssimo, hein? Muito abertíssimo. Abertíssimo. Eu diria até que eu acho a Costa do Marfim mais time. Cara, eu acho que a Costa do Marfim é um time tão físico que eu não sei se eu acho mais time, mas eu acho que pro mata-mata conta muito.
físico. Faz sentido, sim, sim. E eu acho que tem essa diferença entre os dois times, que é a Costa do Marfim tem uma defesa mais sólida. A Noruega tem o Haaland, que vai fazer 2 gols todo jogo que ele entrar, só que a defesa deles é uma merda, né, cara? E eu tô com raiva Isso da é Noruega ridículo. deles terem botado o time reserva contra a França aí, cara. Porra, coisa de vergonhosa. Porra, arrombados. Pelo amor de Deus, um dos jogos mais legais na hora do sorteio da Copa, todo mundo ficou, porra, Noruega e França vai ser foda. Nem teve. Haaland de Mbappé, foda-se. Nem teve. Bom, grupo F, Tunísia 1, Holanda 3, Japão 1, Suécia 1. O Japão que quase perde pra Suécia, meu amigo. Teve bola no travessão no fim e tudo, mas ficou no 1-1 ali e será o adversário do Brasil, como a gente já citou. A Holanda tá invicta, vai pegar Marrocos em confronto interessante e a Suécia aí já tá classificada pro mata-mata e contra a França, vai jogar contra a França, já tá definida. Eu falei de Suécia em outro grupo mais cedo, mas é isso aí, a Suécia já tá definida contra a França na próxima terça, 18 horas. Cara, sinceramente, achei de fato que a Suécia fosse virar o jogo contra o Japão, tá? Sim. No final do jogo ficou muito parecendo que ia rolar um gol a qualquer momento. Travessão do Isaac ali, pelo amor de Deus. Mas no fim deu a lógica, deu o que todo mundo já imaginava, já esperava. E é isso, a gente já falou um pouco sobre o Japão, mas vale dizer um pouco mais óbvio, que é uma geração, não tem mais bobo no futebol, amigo, do Japão, né? Não tem mais, não é uma geração boba, mas é um time, pra mim, previsível, né? Nos seus ataques. Não é um time, tem nada de especial, de incrível, nenhum jogador que você olha e fala, pô, precisamos parar aquele cara, não. É isso. E essa tá sendo a Copa das Estrelas, né? Você tem um coletivo forte, não tá parecendo ser o que vai fazer você ganhar a Copa, não. Exato. Eu só imagino que, e aí acho que a única crítica que eu tenho pro Ancelotti é que a gente não tá usando um dos melhores jogadores da nossa fase de preparação, que é o Danilo Santos. E eu acho que nesse jogo o meio campo forte pode fazer a diferença. E acho que é um jogo importante pro Danilo entrar. E não entra na minha cabeça a substituição de tirar o Paquetá e colocar o Gabriel Martinelli. Não entra. Erro absurdo. Não faz sentido nenhum. Tem que entrar o Danilo. É o jogador que no ciclo mereceu essa convocação pra caralho e que dá esse fôlego, né? Tipo, ele... o time ou se ele quiser recuar mais, bota o Ederson logo. Bota outro, o Fabinho junto com o Casemiro. Sei lá, recua mais. Mas eu acho que Danilo, Bruno Guimarães e Casemiro pode ser um meio campo bom que a gente ainda não testou. Pode ser. Sim. Vou bater nessa tecla. Ainda mais situacional, assim. Pô, o Danilo Santos, vários jogos que ele saiu do banco e conseguiu fazer até gol, inclusive, pela seleção. Ele chega bem na área também, né? Esse time que todo mundo sai de posição. Eu acho que pode ser até uma opção mais pra frente da gente, de repente, tirar um dos atacantes, né? Jogar com Vini e Matheus Cunha na frente, puxar até mais um cara pro meio campo. Pode ser também, né? Não sei se o Ancelotti tá preparando isso pra alguma seleção, assim. Não é impossível não é impossível não. Aí, ô Vitinho, tivemos Bélgica, grupo G, né? A Bélgica virando líder do grupo G e o Egito conquistando o empate com o Irã num jogo que eu vou te falar, hein? Cara, Egito 1, Irã 1. O Bélgica ganhou de 5-1 da Nova Zelândia. Mas o gol anulado do Irã eu fiquei triste, hein? Genuinamente triste. Te merecia ser gol. Merecia e foi por uma pontinha de chuteira. Pô, eu sei que a regra é essa, mas esse é o tipo de gol que me faz flertar com a ideia de, pô, talvez deveria ter uma regra que o juiz poderia analisar se teve impacto no lance ou não. O quanto o jogador ficou à frente, porque eu sei que não pode isso. Eu sei que tem que ser binário, né? Em algum lugar vai ser binário, mas, porra, Vitinho, que dó, cara. Que dó, mano. Porra. Eu acho, eu sempre disse aqui, se for golaço, se o gol for bonito, tiver algum significado emocional... Excelente regra. Ignorar o impedimento, cara. O cara tá meio metro na frente, mas ele chutou no ângulo. O Irã, que tá ainda esse sim, esperando hoje urgentemente, porque o Irã hoje é o 6º melhor, 3º colocado. Quem podem passar eles são Croácia, Argélia, uns outros países aí. O Irã tá desesperadamente esperando alguns resultados pra ver se ele consegue avançar pra fase de mata-mata, mas Bélgica e Egito avançaram. Conforme a gente tava dizendo já anteriormente, a Bélgica no mata-mata ainda aguarda seu adversário. O Egito já tem definido que vai ser quem vai enfrentar a Austrália. E agora esperamos aí pra ver se o Irã vai conseguir ir pra próxima fase. Eu tinha um sonho de ver o Irã e Estados Unidos nessa Copa, mas acho que esse sonho vai ficar pra depois, vai ficar pra próxima. Porra, vamos ter que esperar outra guerra daqui 4 anos. É a mesma, pô. Tô brincando. Tem outro? Tô brincando. Tá louco? Estados Unidos vai parar por quê? Tá louco? Como assim esperar 4 anos? Bom, no grupo H, tivemos Cabo Verde 0-0 Arábia Saudita, mais um jogo que define caráter. Afinal de contas, caralho, torcer por Cabo Verde foi questão de caráter puro. Esse grupo é pra quebrar a aposta, hein? Quem apostou antes da Copa começar em Espanha e Uruguai, tomou no cu, tá? Pois é, cara. E assim, esse jogo Espanha e Uruguai foi muito decepcionante, né? Muito, cara. Não, o frango do Muslera não dá, né, mano? Não dá. O Muslera é o pior goleiro da história das Copas. Ele acabou com o Uruguai, cara. Em todos os jogos ele falhou. O Uruguai tomou 4 gols nessa Copa, os 4 são falha dele. Acabou com o Uruguai. Tirar o goleiro no meio do jogo, né, cara?
Não, que mas o tirar Bielsa goleiro. também, cara, mais culpado do que o Muslera é quem convocou o Muslera, que já tinha aposentado a sim. seleção, e resolveu levar o cara. Não, desculpa. Inclusive, muitos problemas de vestiário. O Valverde jogou muito mal esse jogo e a suspeita é de que é de corpo mole, né? A gente nunca viu o Valverde jogar Cara, tão a mal. Copa assim, inteira na do vida, provavelmente. Valverde é decepcionante, cara. É decepcionante. Sim. É terrível. Esse Uruguai tem muito mais a mostrar do que mostrou. Inclusive, pra mim, o único uruguaio puro sangue que demonstrou jogar como uruguaio foi o Canóbio contra essa Espanha aqui. É. Ele jogou muito bem. Aliás, o Maxi Araújo também jogou bem, tá? O Maxi também jogou bem. Mas o Canóbio atropelando o Cucurella o tempo todo ali, brigando por tudo, por todas. Esse é o espírito que a gente acostumou a ver do Uruguai. É isso, porra. E a gente viu isso. Correndo o jogo todo, né? Cara, a gente viu isso em momentos esparsos nessa Copa. Vitinho, quase não existiu o Uruguai nessa Copa. É bizarro, cara. Trágico. Bizarro, Cara. é decepcionante Trágico. demais. Assim. E outra acho coisa que- decepcionante, mais até do que o Uruguai, é a Espanha, que não Isso convenceu que a eu Copa ia falar. inteira. Pô, a Espanha é outra seleção que não tem como ter medo da Espanha, cara. Se você anular o Yamal, a Espanha acabou. Eles não Cara, têm criatividade, inclusive, os jogadores não têm até coragem nisso o de Uruguai chutar pro foi gol, pouco cara. Uruguai, sabia? Porque num Uruguai tradicional, eles teriam descido o sarrafo no Yamal com 5 minutos de jogo, pô. Sim, sim. Yamal teve liberdade Que é pra o que a gente cacete. espera. É, tinha que ter mentido a porrada. Eu não tô falando, cara, eu não quero que quebrem o Yamal, acabem com a carreira dele. Mas eu digo que essa é a forma uruguaia de jogar. Foi assim com É o o que a gente Rivelino, espera foi da assim seleção com uruguaia. o Neymar, foi assim com todo mundo, gente. Os caras Você, bateram. Pelé, né? É. O que eu acho que falta também na Espanha é a gente ver um time conclusivo, né, cara? Quanto tempo a Espanha é o time do toque de bola que não chuta pro Ô, gol? Vitinho, Há o quanto gol que o tempo, Ferran cara? Torres perdeu, cara, no final do jogo, no travessão. Bizarro. O Ferran Torres é um bagre. Bagre, Nível, né, bagre, cara? bagre. Cara, eu Ele vou é te falar, muito eu vou ruim. falar uma parada poderosa aqui, tá? O Igor Thiago Caralho. é 1000 vezes melhor que o Ferran Torres. Mil vezes. Caralho, Mil o vezes. Richarlison seria titularíssimo, camisa 9 da Espanha, sem titubear. O Porra, Richarlison. ninguém Cara. reclamaria nunca se a Espanha tivesse o Richarlison, eles não teriam problema nenhum. Não, ele seria o na seleção titular. dele. Seria o titular absoluto. Cara, é bizarro, é bizarro. É bizarro. A gente tanto que é critica de uns abaixo, atacantes aqui às vezes, mas, bicho, a gente tá muito bem servido, cara. Caralho. Assim. É. Ô. Só da gente ter opções diferentes de jogadores, assim. Realmente, a Espanha, se o Yamal não tiver num jogo iluminado. Não, e assim, A chance ao que tudo deles é indica, eles minúscula. perderam o Nico Williams, né? Que sentiu Aham. lesão de novo. Não deve ter condições de jogar a Copa. O Yamal tá estourado, o Dani Olmo tá estourado com pouco tempo de jogo. Cara, eu não sei não se essa Espanha tem condições de ir avançando com essa exigência física a partir do mata-mata. Não sei. Também acho que não. sei. E uma coisa que precisa ser comentada aqui, que o Rodri, a gente sempre fala mal que ele é um merda, né? Mas depois da lesão, ele não existiu como jogador. Não, ele é um merda. Ele não voltou. Ele é um merda. Ele é um merda. Ele não voltou, cara. Ele é ridículo. Ele tá num desempenho, assim, há muitos meses já, muito abaixo. O que só deixa cada vez mais vergonhoso essa bola de ouro, porque o Vinícius só melhora e o Rodri só é esquecido. Sim. Cada vez Sim, mais é um engolido jogador que pela história do vai futebol. lembrar. É engolido. Daqui 20 anos, ninguém vai falar, lembra do Rodri? Ninguém vai falar isso. Essa frase não vai existir. Não vai, cara. Aí teremos Cabo Verde visitando não, né? Cabo Verde enfrentando a Argentina em Miami no dia 3, sexta-feira, 7 da noite. E teremos a Espanha ainda com o adversário a definir, que vai ser o segundo do grupo J. O segundo grupo J, que é também conhecido como grupo da Argentina, que nós vamos comentar depois, porque afinal de contas os jogos não foram ainda. Mas a Espanha deve pegar aí, provavelmente a Áustria, provavelmente. Mas vamos ver. Ou Argélia ou Áustria. Bom, Vitinho da Comédia, temos ainda pra comentar o grupo I, Senegal 5, Iraque 0. Comemorei tanto, cara, tanto, porque Porra, Senegal muito foi foda. ao mata-mata, merecido, cara. Seria uma judiação o Senegal ficar fora. Judiação. Pô, o nível de qualidade dessa seleção, né? E essa é uma das poucas coisas positivas dessa Copa com muitas seleções, é isso, né? Que é a gente vê mais seleções africanas no mata-mata, assistir Cara, a mais gente fez as jogadores, contas no Jovem conhecer Nerd as Sport Clube histórias. que a gente entregou hoje no sábado, né? No dia 27. Eu acho que são 7 seleções africanas que classificaram, ó. África do Sul, Ah, sim. Marrocos, Costa do Marfim, Cabo Verde, Egito. Isso. Aí tem Senegal, talvez o Irã e talvez o Congo. Pode ser 8. Foda, caralho, foda. Eu acho que são 9 no total, não é isso? Eu não sei se eu vi a estatística errada, mas de qualquer forma é muito bom e a seleção de Senegal merece muito. Tem um elenco sensacional, cara. Jogadores incríveis. Caralho, eu falei Irã, viajei, tá? O Irã é um país da Ásia, obviamente, mas o Congo ainda sim, pode sim. classificar. O Congo ainda pode classificar. Bom, a seleção, o que o Pape Gueye jogou nesse jogo é uma loucura. Muita bola. Golaço que ele fez, uma porrada Os dois, né? pro gol, assim. Os jogou dois muito. golaços. Dois O que ele golaços. pega de primeira ali na entrada da área, o que é o segundo gol dele também, faltou furar a rede, cara. É bizarro. Faltou furar a E rede. ele joga muito, joga muito. Muito Muito jogador bola. bom, cara. Muito jogador bom. Não é só mais um Mané, não é tipo, muito jogador bom. Muito mesmo, cara. E é isso, eu comemorei demais essa vitória de Senegal, essa goleada, porque devolveu o saldo que tava negativo, né, pra Senegal, porque tinha tomado 3-1 da França, tomou 3-2 da Noruega, tava menos 3, os caras terminaram com saldo positivo de mais 2, e agora estão no mata-mata. Muito foda, cara. Muito foda. E aí, quero falar do jogo que me decepcionou ontem, que foi Noruega 1, França 4, porque a Noruega tem ido com o
time reserva pra esse jogo, cara, eu entendo como estratégia, poupar, entendo até escolher o lado, que não é o lado da Alemanha, né? Da Espanha, entendo. Dito isso, tiraram da gente um dos melhores jogos da fase de grupos. Tiraram. Sim. A gente não viu. É. E aí, ódio, ranço, raiva. Não tem jeito, porra. E aí teve o hat-trick bizarro. do Dembélé, o gol do Doué. Aliás, eu quero destacar algumas coisas, tá? Que além do hat-trick do Dembélé, que passe do Mbappé pro segundo gol, que ele é puxado, sofre Muita a falta, passe. mas enfia assistência pro Dembélé. Uma assistência de verdade, assim. Coloca o Dembélé na cara do gol. Mas eu também quero destacar que o que eu mais gosto de ver da seleção da França, que pra mim é a seleção que demonstrou o melhor futebol da fase de grupos e disparado Com e tal, certeza. mas é uma seleção que se permite errar, inclusive ter apagões. Isso é legal, cara. O gol da Noruega, do Asgard, um apagão na saída de bola. Apagão. Sim, mas Do eles nada. não... Isso não abala o time tanto, né? Eles conseguem Não se abala, recuperar mas é dentro do possível jogo muitas fazer gol vezes. nos caras. Eu quero dizer, entendeu? Tipo, é possível vencer. Aham. Tem que Não, aproveitar com esses certeza. momentos. Eu acho que não é um time invencível. Já mostrou, inclusive, contra Senegal. Isso é o mais legal. A- Isso é o mais legal, cara. Aham. A França tem, por exemplo, muita dificuldade de ficar com a bola. Quando o adversário só se defende e fala, França, cria aí. Eles têm dificuldade, porque aí fica todo mundo na mesma posição, é difícil ter um cara sozinho. Não, e é muito tal. atacante, pouco meia, né? Muito atacante, pouco meia. Exatamente. Então tem fraquezas. Dá pra ganhar da França, né? Se você tiver um time Dá, organizado e dá. tal. Mas eu queria destacar um negócio que eu vi umas pessoas comentando, e é verdade mesmo. O Dembélé, ele é o jogador mais ambidestro da história, né? Realmente é assim. Porque O primeiro gol não dele é um só golaço ele de chuta- direita e os outros dois golaços de Porra, esquerda. cara. Né? E ele não só chuta com a perna direita, ele lança com a perna direita, ele dribla com a perna direita, ele cobra pênalti, por exemplo, com a perna... Tem uma entrevista dele que o cara fala, você é canhoto, né? Ele fala, sou. Então por que você cobra pênalti com a direita? Ele fala, sei lá. Ele só é ambidestro mesmo, né? Não, é muito foda, cara. E ele é um cara carisma também. Esses atacantes da França são muito carismáticos, mano. É da hora de ver eles jogando e tudo. E é aquele negócio, cara. Se essa geração francesa ganhar essa Copa, óbvio que eu vou sempre torcer pelo Brasil e não é derrotista que eu quero dizer, mas é uma geração que demonstra muito mérito, cara. Muito merecimento. Ah, sim. São os caras muito bons, cara. É uma mensagem positiva pro futebol, não só pelos ídolos da França, tipo o Mbappé, por exemplo, que é um excelente ídolo, né, como posicionamento político e tal, mas de você beneficiar o trabalho bem feito, né? A França realmente trabalhou. Perfeito, mano. Então eles Isso aí. ganharem é digno. Tipo, olha como que é interessante se você fizer tudo direito. Ó como dá certo, né? Como dá certo investir, trabalhar a longo prazo e tal. Inclusive, o próprio resultado do Paris Saint-Germain é resultado direto disso, né, cara? Vamos investir em talentos nossos aqui, como o Doué e o Dembélé, mas também vamos trazer, hoje de verdade, pra mim, um georgiano é candidatíssimo à bola de ouro. É isso. Ah, com certeza. Sim, Então, assim, sim. o trabalho do PSG e tudo empurra a França pra frente, não joga mais contra. Então, excelente, pô. É isso, Vitinho. Matamos essa gravação de hoje. Amanhã a gente termina o programa. Vitinho, faltou a gente comentar o grupo J, o grupo K e o grupo L, né? Então ontem tivemos aí o fechamento da Argentina, Portugal, Inglaterra, tantos, né? Participantes aí, tantas coisas legais aconteceram e coisas insuportáveis também. Vamos começar pelo grupo J, Jordânia 1, Argentina 3. Cara, gols de falta do Lo Celso, de pênalti do Lautaro. Lautaro, enfim, desencantou em Copa, né? Depois de uma péssima teve que Copa ser do de Catar. pênalti, né? Teve que ser de pênalti sem o Messi em campo, né? Senão ele não batia. Sem o Messi em campo, e não dá pra dizer que o Lautaro jogou bem. Ele não jogou bem, cara. Cara, Ele eu tava não acho muito que dá pra dizer que afobado, ninguém da Argentina jogou bem ontem, cara. Porque Também eu acho. acho que foi um jogo protocolar. Os gols de falta, falhas do goleiro, a Bulaila, totalmente. Todos os dois. Cara, inclusive o do Messi, ficou parecendo que o cara queria mesmo que o Messi fizesse gol, cara. É bizarro o cara tomar esse gol em cara, 2016. rasteiro, quase no meio do gol a bola foi, Vitinho. Não dá, cara. E o goleiro nem vai na bola, né? É tipo, Não, essa nos bola dois gols de falta ele dá um pulo pro lado antes do cara cobrar a falta e aí deixa o canto dele aberto. Ele tomou 2 gols no próprio canto, né? Isso aí não Que é diferente daquela falha do Alisson contra o Panamá, no amistoso, que ele também começa aí. Só que, cara, nesse daí dava tempo do cara voltar. É um bagulho que, assim, bizarro, cara. Ele nem tenta, né? Ele fica em pé parado É bizarro. e toma o gol. Eu acho que tinha que anular esse gol do Messi aí. Tinha que valer, não. Enfim, chega a 19 gols em Copas, né? O Messi, que ao lado do Saibari e do Vinícius Júnior, são os únicos 3 jogadores que fizeram gols em todos os jogos da fase de grupos dessa Copa aqui. Cara, nessa eu ia luta falar sobre isso aí. Eu acho que esse regulamento com milhões de seleções agora tem pontos positivos, igual a gente falou das seleções africanas e tal, mas um ponto negativo é que vai inflar a estatística, né? Porque pensa, o Mbappé vai jogar mais quantas Copas com essa possibilidade? Com esse nível de facilidade, não. É isso aí, é verdade. Um Curaçao no grupo da França. Na próxima sempre Copa. vai Tô nem ter falando uma. dessa. Sempre vai ter uma carninha assada pros caras aproveitar, Vitinho. Sempre vai ter, cara. Só que Brasil eu acho que teve Haiti. era bem menos, sabe? Tipo, se a gente olhar pra trás... Não, a eu gente digo vai ver, agora, tipo, eu digo agora, nesse modelo de Copa, concordo contigo. A partir de agora. É bizarro, cara. Tipo, o Ronaldo Fenômeno fez 8 gols na Copa do Mundo. O Messi já tem 6. Nessa aí.
exato. Não, o Messi tem tudo pra passar o Just Fontaine, né? Ainda mais se vai pegar Cabo Verde, depois pega... Nossa, sim. o caminho mole pra caramba pro Messi. Vou te falar também, viu? Isso é uma outra coisa, que puta que pariu, né? Enfim, vamos falar de Argélia e Áustria, que me surpreendeu. Achei que ia ser um joguinho combinado, o empate era bom pros dois. Foi um 3-3 movimentado com 2 gols depois dos 45 do segundo, né? O gol do Mahrez e o último gol da Áustria também. Foi a Áustria sempre à frente do placar, fez 1-0, tomou um empate. Fez 2-1, tomou um empate. Aí a Argélia virou e a Áustria empatou no finzinho. Grande jogo emocionante pra se acompanhar aí também. Foi um jogo legal, o Argélia e Áustria, mas ficou nisso. E aí, fechamos o grupo J com a Argentina líder, como já era, a Áustria em segundo, a Argélia em terceiro. E nós tivemos aí... Acabou que passou a Áustria e a Argélia, né? Sim, já seria assim, de qualquer forma. Isso é aquela outra coisa empate. merda desse regulamento. Se você ganha um jogo, você tá classificado, cara. Tá com o pé na classificação. Um jogo que você ganha, tá com o pezinho na classificação. O único time que ganhou um jogo e só, né, que é Senegal, que fez 3 pontos, cara, perdeu os outros 2, né? E aí ganha, chega na classificação. E ainda conseguiu. Porque fez um 5-0. Então, se você perder 2 jogos por placar pequeno e depois fizer uma goleada, você classifica também. Caralho, bizarro. Regulamento ridículo. Pois é. E aí tivemos também Congo e Uzbequistão. Tivemos um agitadíssimo 3-1 Congo de virada, né? Com 2 do Issa, 1 do Maele. E um golaço do Shomurodov por cobertura. Belo gol pela lateral da área. Mas a virada do Congo veio aí. E quem não torceu pelo Congo, Vitinho é mau caráter, não tem nem o que dizer, né? É canalha. Ficou louco. Qualquer um é maluco. Excelente vitória do Congo, que se classifica, olha aí, com muita alegria. Em terceiro do grupo também, com 4 pontos. O Congo que tá ainda, quer dizer, eu ia falar que tá invicto, mas perdeu pra Colômbia, mas tá quase invicto aí, porra. Só uma derrotinha pra Colômbia. Bateu de frente com Portugal, né, cara? E pra própria Colômbia perdeu de 1-0, né? Sim. Então, assim, excelente resultado pro Congo. Colômbia e Portugal 0-0, jogo decepcionante por parte de Portugal. Acho que a Colômbia jogou bem, fez uma bela partida, mas Portugal, cara, vou te falar, hein, Vitinho? Que constrangimento, outra seleção merda do As futebol. mesmas críticas Não que eu tem fiz à como, Espanha, eu faço pra Portugal, tá? As mesmas, exato. Eu acho que Portugal é até pior, porque o elenco de Portugal é melhor. Cara, eles têm os 2 melhores laterais da Copa, se Eu bobear. não acho que é muito... O melhor meio-campo da Copa é o de Portugal. Não, Tipo, eles tudo têm, bem. se você pegar no papel, eles deveriam ser muito melhores do que eles são. Assim. Eu acho que é acima mas a da Espanha é uma Espanha. puta geração também. Acho que os dois são vexames iguais, assim, do mesmo Pode patamar. ser, Portugal é um pouco pior o vexame porque ficou em segundo no grupo, né? Não conseguiu ficar em primeiro. Bizarro. Como resultado é bem pior que a Espanha. Pô, e o gol anulado da Colômbia é exatamente aquilo que a gente fala do impedimento. Igual do Irã. Né? Pô, um pezinho, cara. Igual Vai do Irã, tomar no igualzinho do Irã, cara. Bico da chuteira, Vitinho. Deixa passar, Pô, cara. pelo amor de Deus. Eu tô contigo, Vitinho. Golaço ou gol importante, não pode anular. Não pode. É isso. Não tem como. É tipo um gol da Colômbia contra Portugal numa Copa do Mundo. Deixa. Tava vendo foi um vídeo de mão. uma mina TikToker, né? Que ela tava comentando sobre Nietzsche e sobre o niilismo e sobre o gol de mão do Maradona e sobre como o VAR seria um crime pro Nietzsche. Porque ele acaba com o humano, né? A Copa se tornou mais justa, Vitinho, depois do VAR. Mas a Copa se tornou mais humana ou ela é menos humana? Porque o erro de Maradona ali, o erro não, né? Mas o gol de mão de Maradona, La Mano de Dios, né? O árbitro e o Bandeira erraram e não viram. Erro humano por erro humano, vida que segue. Agora, no VAR, nós estamos caçando pelo em ovo. O próprio pênalti marcado pra Argentina. Parece que os caras foram caçar um motivo pra dar pênalti pro Lautaro bater ali. Bizarro. O lance já tinha seguido, ninguém reclamou. Cara, é esquisito. Assim, o lance do Vini, né? O lance do O Vini. do Vini também. Eu concordo. E vira uma coisa insuportável, né? De você. Não, eu não tenho resposta, por tá? Eu não tô exemplo, aqui defendendo esse ponto de vista do Nietzsche ou do niilismo, não. De você querer deixar. Porque quando é contra o nosso time, a gente quer que a justiça seja feita, né? Não, com certeza. E tem muitos casos que o VAR salva, né? Que são lances decisivos, assim, que é muito bom ter e tal. Mas, por exemplo, a narração de futebol não ficou inferior por causa do VAR? A torcida não ficou mais infeliz esperando ali o VAR definir? Então, assim, é melhor pro futebol, no fim das contas? Porra. A Casa TV até tem bons narradores. Eu acho que eles têm bons comentaristas também, profissionais. Mas aí teve um jogo recente aí que foi um lance desse, que foi gol e o bandeirinha levantou e o narrador falou, no meio da narração, eu vou narrar, hein? Se não for gol, depois eu vejo, vou narrar, hein? Chato demais. Porra, chato, cara. Que negócio inconveniente, esquisitos. Narra o que você tá vendo, cara. Narra o que você tá vendo. Se você pode narrar, o Bandeira tá levantando a bandeira, mas saiu o gol. Pô, narra o que você tá vendo. Narrar é literalmente narrar o que você tá vendo, né? O cara não faz um disclaimer no meio da narração. Você prevê o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Narra o que você tá vendo. Exatamente, Fala, comemora muito o atacante, mesmo com o bandeirinha levantando. Cara, eu tô descontente com a transmissão do Gazeta TV. Pra mim tem... Também. Eu gosto muito do Luizinho, mas pra mim ele é o único narrador de lá que eu realmente gosto, assim. É uma galera muito mais preocupada no meme, na brincadeira, na piada, do que na informação, às vezes. E eu tô fazendo uma crítica aqui, eu não quero... que eles contrataram também, que eu acho bom. Eu não sei que de quem você tá falando, mas tudo bem. Mas, por exemplo,
exemplo, não sou fã da narração do Raoni, não. não me pega, não consigo. Acho que é muita farra, pouca narração. E eu não tô querendo fazer hate pro cara diretamente aqui, nada pessoal, não. É só um estilo de narração que não me agrada. E é uma linha editorial que não agrada. Perfeito. De não levar a sério as coisas, né? Porque não é só o narrador, é o comentarista, é o repórter, é todo mundo. Da mesma forma que eu não gosto do Thiago Leifert narrando, e não é só por ele narrar, enfim, é porque a editorial dele me incomoda profundamente, assim. Pra mim, esse entretenimento no futebol me incomoda muito. Eu tava vendo na Casa TV, infelizmente, né? Esse gol do Vini que foi anulado, o Romário tava fazendo um comentário antes do Vini roubar a bola. E aí o Vini rouba a bola e faz o gol, o Romário não para de comentar. Então é a narração do gol e o Romário falando em cima. Porque o Brasil indo bem, não sei o que, peixe. Eu não trabalho de senador. Só o cara falando em cima, mano. É muito não profissional. Né? Mas enfim, tivemos esse gol anulado e Colômbia 0, Portugal 0 também. Os dois se classificaram, Portugal em segundo, Colômbia em primeiro. Pelo grupo L, enfim, Croácia 2, Gana 1, com gol do Susic, golaço rasteiro de fora da área. O Lucas se empatou de primeira, aproveitando o cruzamento na cobrança de falta. E o Vlasic cabeceou em escanteio cobrado por Modric, garantindo o segundo lugar do grupo L com 6 pontos. Os ganeses, que terminaram em terceiro com 4, também avançaram. Croácia e Portugal, e Colômbia e Gana no mata-mata. Por fim, esse Croácia e Gana não tem muito o que comentar, né, Vitinho? Eu até achei que Gana engolia a Croácia pelo vigor físico, mas a Croácia idosa conseguiu a vitória. Andando por aparelhos, né? Exato, respirando por aparelhos. Andando por andadores e respirando por aparelhos. Hashtag andando por andadores. Excelente! Hashtag andando por andadores, exatamente. É o resumo da nossa Croácia. E tivemos também Panamá 0, Inglaterra 2. Inglaterra é outro time que decepcionou pra mim. No fim, o Bellingham salvou os caras com um gol e uma assistência. Mas, sim, cara... Partida fraca. Partida fraca. Duas partidas fracas da Inglaterra e uma boa. Foi só contra a Croácia que eles foram bem. Eu acho os pontas da Inglaterra muito fracos, cara. A gente reclama às vezes, né, do Brasil em relação a isso. A gente tem Vini Júnior e Ryan. Os caras dependem de Rashford, o Saka. Eu gosto do Saka, eu gosto do Saka. E o Rashford fez uma boa temporada, vai perto das outras da carreira dele, foi a melhor disparado. Ele no Barça foi bem. Tem um lance nesse jogo que ele carrega a bola, ele dribla, ele sai driblando que nem um louco, assim, até perdeu o controle, aí consegue tocar a bola, o cara cruza pra ele sozinho e ele chuta todo torto. Ele é um jogador esquisito, cara, sei lá, assim. Cara, eu acho que o problema da Inglaterra é postura mesmo, é estranho falar isso, cara, porque eu gosto dos jogadores que estão lá, tanto que pra mim, quando um jogador fala que vai resolver, como o Bellingham fez esse jogo, cara, incrível o jogo do camisa 10, assim, o jogo tava difícil pra caramba de sair gol, eu até cogitei e falei, cara, será que a Inglaterra vai ficar no 0x0 de novo? E aí ele consegue ali um pezinho salvador no escanteio, né, mano? No escanteio do Saka, inclusive. Não, ele complementa. O gol do Kane é a assistência absurda. 90% do gol, aliás, 80%, vai, porque o Kane tomar a frente também é um puta movimento foda de centroavante. Aliás, cara, o Kane, pra ele ficar calvo, ele tem que recuperar um pouco de cabelo, hein? Queria dizer isso. A testa dele tá tomando conta, né? A testa dele tá virando calcanhar já. Tá chegando lá. Já virou, já não tem como. É o furacão, né? Passou por cima. O cara não conseguiu, mano. Nesse jogo, a hora que eu olhei pra cabeça do Harry Kane, falei, que isso, cara? Avançou essa manual, cupom Peladranet, Harry Kane. Ele tem todo o estereótipo pra ser um branco bonito, padrão, né? Ele é louro, ele tem o olho azul, ele é britânico, ele não vai ser um branco bonito padrão, cara. Ele deve ter o dente podre. Ele é horroroso, cara. Não, a chance dele ter tomado banho hoje é zero. Zero. Mas não jogou? Ele foi discreto no tropeço contra a Gana, no primeiro tempo contra o Panamá, mas ele conseguiu, apareceu aí, se tornou o inglês que mais fez gols em Copas do Mundo, né? Chega a 11. Ele é outro, que também tem mais uma Copa pelo menos pra jogar e que vai fazer mais uma porção de gol aí na fase de grupos, né? Esse é o ponto, né? E aí, por exemplo, a gente tá falando mal aqui, mas vai que o time da Inglaterra encaixa e o Harry Kane termina a próxima Copa, sei lá. Pro Luca Viana ficar animado e não falar que eu só critiquei a Inglaterra, eu preciso dizer, viu, Vitinho? O melhor jogo da Inglaterra foi um jogo grande, contra a Croácia. Então, de repente, no mata-mata, essa seleção cresce, né? Contra times melhores e tal, talvez ela apareça. Então, talvez seja um bom presságio. Porque contra esses times mais fracos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, Vitinho, temos a tabela da Copa do Mundo com África do Sul e Canadá jogam hoje, né? Pela péssimas de final, pelos 16 avos de final. Amanhã temos Brasil e Japão, Alemanha e Paraguai, Holanda e Marrocos. Desses daí, pra mim, Brasil, Japão, Holanda e Marrocos são os mais equilibrados até agora, né? Jogos mais equilibrados. Apesar de Holanda e Marrocos ser bem mais equilibrado do que Brasil e Japão. Brasil, pra mim, é franco favorito. Tem que vencer. A gente já falou isso aqui, não tem como. É de 5x0 pra cima. Na terça, temos Costa do Marfim e Noruega, França e Suécia, México e Equador. 2 jogos equilibrados aí, hein? México e Equador, pra mim, é equilibrado. Costa do Marfim e Noruega é equilibrado. França e Suécia é um passeio, um vareio. Não, isso aí vai ser... de novo, né? Mais uma chance pro Mbappé fazer 70 gols. Quarta, 1º de julho, teremos Inglaterra e Congo, que pra mim é um
passeio obrigatório pra Inglaterra, mas dado que vem jogando contra esses times mais fracos, não sei se consegue, vamos ver. Então, não sei não, hein, cara. Pois é, tem chance de ser um tropeço aí enorme. 5 da tarde, Bélgica e Senegal, eu acho que é favoritismo pra Senegal, pelo que jogou na Copa, certeza. pelo que vem jogando. E às 9 da noite, Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, temos aí esse jogo pra mim completamente aberto. Completamente. É. Mais equilibrado desses todos. Acho que Holanda e Marrocos é mais equilibrado ainda, porque é de mais alto nível, mas é bem equilibrado. Pode ser, sim. É que Holanda e Marrocos é equilibrado por cima, né? Na quinta-feira, 2 de julho, e um jogo na meia-noite de quinta pra sexta, teremos Espanha e Áustria, Portugal e Croácia, Suíça e Argélia. Pra mim, Espanha e Portugal têm obrigação, tenho que dizer. São 2 times europeus enfrentando europeus, então eles têm essa vantagem de conhecer os adversários, tá acostumado a jogar com adversários parecidos. Tem que vencer Espanha e Portugal, pelo amor de Deus. E aí... E, de novo, for olhar elenco, é inacreditável. Não tem comparação. Por fim, se bem que Portugal e Croácia realmente é idoso contra idoso, né? Asilo A contra asilo B. Mano, é um outro que tem chance, né? De um time, sei lá, porque esse que é o foda de mata-mata, a pressão fica toda com o time que tem a obrigação de ganhar. Então, pra Croácia ir pros pênaltis, é a melhor coisa. O empate é do pequeno, né? O empate é do pequeno sempre. É perfeito pra Croácia esse 0x0. Um jogo que não vai ter esse problema é Suíça e Argélia, porque os dois são pequenos. Então, jogo aberto aí, Suíça e Argélia, com a Suíça tendo obrigação de ganhar também, nesse mesmo dia. Por fim, a gente fecha os 16avos de final na sexta-feira com Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, Colômbia e Gana. Aliás, a Argentina que tem um caminho baba até a semifinal, absurdo, né? Cara, assim, alguém vai ter que investigar o que aconteceu pra Argentina tá com tanta moral assim. É gol de falta rasteira no meio do gol, é o Messi dando sola na panturrilha dos caras e tudo bem. Tem uma coisa acontecendo aí. Pois é. Enfim, esses são os confrontos de 16avos de final. Vamos descobrir o que vem pela frente a partir do próximo Peladinha, Vitinho. Animação. Aí, alegria. Cigarro! Dizem por aí que cigarro faz mal. Mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Dizem por aí que cigarro faz mal. Mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Chegamos, Vitor Rafael, para aquele gostoso momento demais. Que momento é esse, Vitinho? Caralho, falou CPF, velho. É o momento das cartinhas. Ô, Vitor, correio. Cartinhas bonitinhas da Batatinha, enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. O Marcos Afonso mandou um assunto sério pós-jogo da seleção, que é: olá, meus amigos do Peladranet, como estão? Muito bem, Marcos, obrigado pela preocupação. O jogo do Brasil terminou agora, estamos classificados para a próxima fase da Copa, e com isso só me resta uma dúvida nesse momento. Show do Vitinho, você desistiu da sua luta contra um gorilinha? Jamais achei que você se acovardaria dessa maneira. Obrigado, Marcos Afonso. Cara, e aí? Não, a gente tá falando aqui de duelos nivelados, né, na Copa do Mundo e tal. Esse é niveladíssimo. Eu tô num momento da minha carreira que eu não vou ficar correndo atrás mais não, entendeu? Eu já falei aqui tanto. Quem fugiu foi o gorilinha. Quem fugiu foi o gorilinha. Exatamente. A gente nunca ouve nenhuma resposta. Nunca recebeu do gorilinha. Cara, não tem um e-mail, gorilinha@gmail.com, mandando e-mail pra gente. Não tem. E ele tem o contato de todo mundo aqui, ó. showdovitinho@gmail.com, peladananet@gmail.com. Tem. A gente nunca se escondeu, Vitinho. Nunca se escondeu. Jamais. Eu já fui pra rua. Não, inclusive em agosto vai ter show dos Vitinhos em São Paulo e o Gorilinha tá desafiado. Se ele quiser lá ao vivo. Exatamente. Eu dou cortesia pro Gorilinha, a gente faz o show todo no final. Já tá, Gorilinha, você já está na lista, já tá seu nome na lista. Seu nome tá. Pode ficar tranquilo. Só chegar e falar, eu sou Gorilinha, meu nome tá na lista. Você sobe. Chega batendo no peito, a gente sabe, vai escrever lá na portaria, ele vai chegar pelado, ele tem 1,10 m, 1,20 m. Cara, se algum ouvinte for vestido de gorila, vai ser só muito Caralho, um ouvinte muito pequeno, né? Caraca, seria foda demais. Bom, não leremos comentroxas porque não batemos 50 comentários no Instagram e no Spotify. Afinal de contas, o programa acabou de sair, já saiu outro, né? Então esses daqui foram um em cima do outro. Mas, quem sabe no programa que vem, hashtag andando por andadores. E lá, pergunta da semana, hein? Tem alguma... o que vocês estão achando? O que vocês acharam da fase de grupos? Quem decepcionou? Quem surpreendeu? Já falei aqui do Uruguai, da decepção que foi. Enfim, vamos... Mandem aí sobre o fechamento da fase de grupos as suas recomendações, as suas considerações. Beleza, Vitinho? Perfeito. Alegria e tranquilidade até o programa que vem, que deve sair, deixa eu conferir aqui. O programa 798 deve sair no próximo sábado, dia 4 de julho, no dia seguinte ao término das péssimas de final. Beijo, queijo e até lá. Alegria. Alegria. Nossos colaboradores.
Chegamos, Testosterinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? E é isso aí, Vitor. Agora é a hora que você manda abraço pra galera que colaborou com 20 reais ou mais, na verdade. É isso aí, 20 ou mais. No mês passado, maio de 2026. Tá confuso, hein, Testosta? Tô um pouquinho confuso. Você pode ler os nomes aí? Posso ler, deixa que eu leio. Um grande abraço pro Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Anderson Pires, Antonino Firmino da Silva Neto, Arthur Meister Vistuba, Arthur Takeshi Murakawa, Beatriz Rodrigues, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Palhares Gileno, Daniel Pandeló Correia, Danilo da Silva Pereira, Débora Mazeto, Douglas Rodrigues Pinto Neto, Eduardo Camacho Pellegrini, Edi Ferreira Santana, Elisnei Menezes de Oliveira, Emerson Henrique Azevedo, Evilásio Costa Júnior, Fábio Simões, Felipe Brasil, Felipe de Amorim Prestes, Felipe Santos Araújo, Gabriel Friso, Gabriel Leconte, Gabriel Lopes dos Santos, Jorge Alfradique, Guilherme de Paula Rubio, Guilherme Francisco Souza Silva, Guilherme Pereira Mendes, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Henrique, Ian Campelo da Silva, Jailson Gomes, João Neto, João Pedro Macarete, Josué Ervino, Cássio Loner Prado, Leonardo Marafiotti, Lorenzo Pavão, Luca Viana, Lucas Guide Gonçalves Berringer Borg, Lucas Macedo da Silva, Luiz Gustavo Moser, Marcelo São Martinho Cabral, Márcio Leandro Lima dos Santos, Marco Lacerda Rezende, Mariana Feitosa, Mário Peixoto, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Odair Braz Júnior, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Toneto Lopes, Pedro Marcelo Rocha Gomes, Peterson Veloso, Rafael Manente, Rainer Almeida, Rafael Pini Bubinique, Rodrigo Klepp de Carvalho, Thomas Rodrigues, Vander Carlos Ribeiro Villanova, Vitor Rogério, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vinícius Veríssimo Lopes, Vitor Flauzino, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago, Leonardo Pimentel, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Bruno Macedo, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Luiz Estrina, Albert José, Ian Andrade, Frederico Sguelia da Rocha, Lucas Penetra, Lucas Ufofo, Luiz Bessa, Rafael da Silva Bernabé, Rafael Bogatski Costa, Rafael de Souza, Thiago Goncalves, Álvaro Modesto, Felipe Artemio, Isabelle Zácara, Luiz Mário Rosa, Tatiane Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi Lucas, Michael Feldhaus, Listen to Your Heart, Bruno Almeida, Eduardo Guzmão e Thomas Gobato Nunes. O Thomas Gobato que entrou na fila pra gravar com nós, hein? Pois é, tá na fila pra gravar com nós, é um dos ouvintes Gabu, que está encaminhado pra em breve estar aqui gravando com a gente. Bom, brigadão pra todo mundo, né, Vitor? Que acreditou nesse sonho nosso que é o Pelada na Net. Pois é, muito obrigado pra todo mundo que colaborou agora em maio de 2026 com 20 reais ou mais, acreditando no meu trabalho e no sonho da minha vida, que é o podcast Pelada na Net. O sonho da vida do Testosterinha também. Então, tamo junto, um beijo, um queijo pra todo mundo, Deus abençoe vocês e a gente se vê. Espero que vocês curtam os programas. É mês de Copa do Mundo, rapaziada. Tamo junto, muita alegria. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil. Olha aí, como beleza? Beleza. Alegria. Vamos rodando a roleta, peraí. Primeiro definir a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é Show do Vitinho. Será que vem o bicampeonato? Ih, rapaz, Ou não? hoje tá mais fácil, Será? jogar direto na final, né? É verdade. O segundo a jogar hoje é o Vidani. Boa, alegria. Vamos tentar desafiar, tirar o cinturão do Vitinho. Vamos rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero dinossauros famosos da cultura pop sem a letra A. Não vale a raça do dinossauro, tem que ser um Isso, dinossauro, personagem é dinossauro. sem a letra A. Tá bom. Vai, show! É o Baby. Errou! Baby tem A, caralho! Tem A? Pô. Vitinho, não é possível. Eu achei, eu me confundi aqui, porque essa categoria já foi com outra letra. Aí eu achei que era a mesma categoria. Era sem O, né? Era sem O, exatamente. Entendeu? Porra. Vai, Vidani! Eu vou com o Dino, pai do Baby. É, rapaziada, eu acho que eu tenho uma questão com esse jogo. Cara, você tem uma questão com atenção, Vitinho. Acho que vale a pena você investigar uma Ritalina, de repente. Então, talvez seja. Eu vou conversar com o meu psicólogo, que inclusive é ouvinte do Pelada. Grande abraço aí. quem Beijo, ouvindo doutor agora psicólogo. olha aí. Grande abraço. Parabéns, Vidani! Cara, nunca foi tão fácil, né? Mas muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o goleiro da Jordânia. Caralho, é verdade.
É isso que eu sou, cara. Ou o filho do Zidane, pô. E, aliás, foi banco de reserva, de tanta vergonha que a Argélia ficou dele. Coisa de loucura. É verdade, é verdade. Hashtag musleira, né? Hashtag musleira é foda, vou adicionar aqui. O duelo, a briga pelo pior goleiro da Copa tá acirrada, Vitinho. Cara, é complicado, né? Todo dia aparece um novo candidato. Exato. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, que tchau, tchau, pessoal. Valeu. Quem se deu bem foi o Zidaninho, que vai ter mais jogos de mata-mata, pelo menos mais um, pra mostrar a ruindade dele. O Zidaninho capixaba. É muito bom. Hashtag Zidaninho Capixaba.